Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, estamos aqui, eu estou muito feliz. Nós estamos aqui para essa live hoje, esse bate-papo aqui de alguns minutos. Nós vamos falar sobre, vamos assim, vou falar sobre muita coisa bacana de educação financeira, vou dar muitas dicas. Vou contar a minha história para vocês também. Eu estou muito feliz, ou, aliás, eu estou muito feliz esta semana, porque foi a semana do lançamento do meu livro, né? Então, isso realmente é uma alegria muito grande, é uma recompensa muito grande. Vocês não têm ideia. E eu gostaria de desejar aí, bom, que vocês todos sejam bem-vindos. Nossa, que bacana! Arnaldo Azevedo, um grande amigo, um colega de trabalho de 20 anos, está aqui entrando nessa live. Abração, Arnaldo. Nossa, feliz de ver você por aqui. Muito bacana. Muito legal. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história para vocês, de como eu cheguei nessa conquista, né, de finalmente realizar esse sonho de escrever este livro, que é um sonho realizado, é fantástico, e dei uma guinada na minha vida, e essa guinada aí resultou em muitas coisas bacanas. É claro, antes também sempre concretizei muitas coisas boas, sou muito feliz e muito grata por isso. E assim, eu completo 10 anos como educadora financeira e esse livro veio coroar esses 10 anos. E assim, a minha história, eu sempre brinco que eu comecei lá com 8 anos de idade, lá no Paraná, nos rincões do Paraná, onde eu tinha um sonho muito grande de comprar uma caixa de lápis de cor de 36 cores. Era, sabe, é um sonho de criança. E naquela época era muito difícil, né? Porque a família realmente com Adriana, bem-vinda, tô vendo as pessoas chegarem, boa noite. E eu fiquei assim, o que que eu fiz? Eu fui para a escola que eu estudava, eu falei com a merendeira se eu podia ajudar ela a varrer a sala de aula para conseguir mas uns troquinhos, umas moedas. Naquela época não tinha muito esse papo de trabalho infantil, nem se falava sobre isso, e era assim uma bobagem. E eu, à tarde, eu varria, ajudava ela a varrer as escolas, era uma senhora muito simpática, ela me deu alguns trocos, e eu comprei a minha caixa de lápis de cor de 36 cores. As pessoas mais velhas aqui vão entender isso, porque era um sonho de consumo da criança. Um sonho de, ó, o professor aqui, Luiz, bacana, bem-vindo. Bem-vindo aqui na live, fico muito feliz de ter você aqui. Bom, voltando meus lápis de cor, foi uma alegria. E eu acho que a primeira conquista minha com o dinheiro se deu aí lá em 1964, né? E na verdade, quando eu abri aquela, era uma caixa que ela abria assim, ela fazia isso, então ficava um arco-íris aqui de cores. Aqui era uma loucura, até hoje eu tenho isso na minha mente, assim. Então, cores para mim significa dinheiro, significa alegria, significa prosperidade, uma coisa que eu trouxe lá da infância. Eu comprei a caixa de lápis de cor, pintei uma rosa maravilhosa vermelha para a merendeira e continuei lá ganhando meus trocados. Então, eu comecei desde cedo. Com 14 anos, eu já fui trabalhar, porque naquela época, com 14 anos, se trabalhava e podia trabalhar registrado. E eu fui trabalhar num posto de gasolina, porque eu perdi papai, e aí só a família com dificuldades. E aí eu realmente fiquei muito assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre aquele olho brilhando, né? E eu fui trabalhar num posto de gasolina, muito assim, tranquilo também, em Campo Mourão, no Paraná, uma história bacana. E lá eu fazia de tudo, desde fazer o café para os caminhoneiros, até a receber dinheiro, ajudar a trocar aquelas latas de óleos das prateleiras, eu fazia um pouco de tudo. E eu brinco que o meu café era o café mais gostoso daquela rodovia, era o café mais delicioso. Então foi assim, eu trabalhei lá e eu fiz com tanto afinco que com 6 meses me levaram para trabalhar no escritório da empresa. A empresa tinha um escritório. Emerson, obrigada, chegando aqui, Juliana Emerson, ok, bem-vinda, legal. E aí, e nisso eu sempre trabalhei bastante, sempre com muita vontade de acontecer, de ganhar dinheiro, de melhorar, porque a gente sempre tem uma dificuldade para conseguir as coisas, tá certo? Bom, fui pro escritório,
Bom, com 18 anos eu entrei no Bradesco. Aí foi aquele sonho, né? Porque imagina mexer com. Sempre gostei de números. Eu lembro que na época que eu era criança, a gente comprava em caderneta, né? Então ia na caderneta e fazia aquelas contas da caderneta. E meu pai falava assim pra mim: soma a caderneta pra ver se chega lá, se vai somar correto. Então eu sempre mexi com números desde muito pequena. Sempre foi uma alegria. Então o Bradesco pra mim foi uma alegria muito grande. Foi fantástico. Só que eu fiquei no Bradesco até 24 anos. Eu tive uma carreira fantástica, muito feliz. Lúcia, bem-vinda, tá chegando aí, bacana. Lúcia tá chegando. E foi uma carreira bacana. Cheguei até a trabalhar em mercados de capitais, no final, na gerência de mercados de capitais. Foi muito bom. Só que aí eu tive uma filha, a minha primeira filha. E o que aconteceu? Naquela época, hoje não, mas naquela época não tinha toda essa proteção, né? Então eu fui demitida porque eu tive filhos. Depois de 8 meses eu fui dispensada. E aí minha vida ficou de cabeça para baixo. Foi quando eu fiz uma ficha numa multinacional alemã aqui da minha cidade, uma empresa que eu tenho no coração, que eu amo, assim, nossa, de paixão. Fiquei 20 anos lá. Eu fui para a Höchst, uma empresa alemã, e cheguei na Höchst sem saber nada. Eu vim de banco para trabalhar numa empresa alemã, química e farmacêutica. Aí tinha lá, na época, um diretor suíço, e ele gostava muito do meu jeito, gostava muito de mim, e uma vez ele me chamou, passou assim uns meses de trabalho, ele me chamou e falou na sala, falou o seguinte: Odete, olha, você aí tá aprendendo, tem brilho no olho, quer fazer e acontecer, mas ele não falou que quer fazer e acontecer, eu que tô falando agora, tá? Ele falou de outra forma. O português dele não era tão bom assim, ele tinha português bom, mas ele falou: você tá aí se esforçando, né? Só que aqui, ou para você ter aqui uma carreira, para você subir, você tem que saber alemão e química, ou pelo menos um dos dois. Falei, opa, então, o que eu fiz? Aí eu fui para os laboratórios, e essa empresa tem uns laboratórios lindos, imensos. Eu fui olhar aquelas bancadas com pipetas, provetas, armaias e capelas. Eu olhei tudo aquilo e eu não senti muita afinidade. Eu falei, só me resta estudar alemão. Foi o que eu fiz, fui estudar alemão. E eu acabei casando com um químico, na verdade, da empresa. Então, fui estudar alemão e acabei me casando com um químico. E aí, estudar alemão para mim me deu assim, abriu as portas para mim de uma forma fantástica. Eu trabalhei o tempo todo. E sempre assim, fantástico. E assim, é uma coisa que me alegra muito, né? Saber que eu tive várias oportunidades. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e fazer. Evelyn Daniel, uma grande amiga, beijo grande, Evelyn. Evelyn, tá entrando aqui a Evelyn, uma parceira também que trabalhou comigo, beijo grande. E aí eu simplesmente fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de trabalhar, de trabalhar alguns meses na Alemanha, na empresa lá. E foi nessa época que eu, assim, que aconteceram várias coisas na minha vida. E, inclusive, eu vou contar aqui para vocês a história das batatas, né? Que essa história é uma história bem interessante, tá certo? Então, eu, assim... Na verdade, eu sempre, ao tempo todo, eu sempre coloquei a metodologia. Isabel do sindicato tá entrando, eu vou dar um alô para Isabel. Tudo bem, Isabel? Bem-vinda, que bacana. São pessoas amigas, pessoas do coração, pessoas que fazem parte dessa história, tá? A Evelyn, nós trabalhamos juntas e no começo do meu trabalho ela sempre ficava assim me dando apoio, corrigia as coisas que eu fazia, os slides. A Bel abriu as portas do sindicato para que eu fizesse palestras lá, fui as primeiras palestras. Obrigada, Bel. Gratidão por tudo que você fez por mim, tá bom? Bom, e aí tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né? E realmente foi bacana. E quando eu cheguei na Alemanha, porque histórias das batatas que nós colocamos aí hoje nesse post. Meu maridaço entrando aqui, beijo maridaço é parceiro. Eu falo que o maridaço, ele é o meu fotógrafo, técnico em TI, ele é meu motorista, psicólogo, psiquiatra, tá? E nas horas vagas, marido, tá certo? Então, tá, meu maridaço tá aqui me dando o maior apoio. Bom, gente, voltando lá à história das batatas, eu já tinha estudado alemão já há uns 5 anos. Alemão é uma língua bastante difícil, mas se aprende. Eu estudei alemão por 18 anos da minha vida. Mas tem que ter afinco e aprender, estudar, e eu acho que sempre é muito recompensador, vale a pena. E o que aconteceu? Eu cheguei lá no escritório e a cultura alemã não é como no Brasil, que a gente já abraça a pessoa, já acolhe a pessoa, já leva a pessoa para casa, se preocupa no final do expediente em que vai levar aquela pessoa para
para tomar alguma coisa, para não ficar tão sozinha. Na Alemanha não, né? É diferente, são culturas diferentes. E depois de 3 meses trabalhando na Alemanha, 3 meses, eu tinha uma colega que ficava do meu lado, a Edith, e ela, inclusive ela está na foto que nós colocamos hoje no post. Ela está na foto e ela me disse o seguinte: Odete, primeiro ela tinha me convidado ao escritório. Odete, eu vou fazer um jantar, você topa na minha casa? Eu fiquei feliz, porque quando o alemão chama para jantar, é porque ele tá muito teu amigo. Porque não tem essa. O brasileiro é muito mais dado, já chama, a gente já conversa, já se encontra. Alemão não. A cultura é diferente, eles têm um distanciamento, especialmente no trabalho. Aqui no Brasil, normalmente, as nossas amizades vêm no trabalho, a gente casa geralmente as pessoas no trabalho. E na Alemanha é diferente isso, tem um distanciamento. Eu falei, eu fiquei muito grata, muito feliz, porque imagina, eu me convidando para jantar na casa dela, e eu fui lá toda feliz da vida. Cheguei, era no apartamento, e aí conversa vai, conversa vem, e aí eu aprendi muito alemão com a Edith, porque fui lá para aprender e para trabalhar, mas aprendi bastante com ela. Foi assim, deu uma elevada que entrou a K. Souza, eu acho que é a Kátia, não sei se é Kátia, um beijo grande que entrou. Então, e aí ela fez uma pergunta para mim, eu conto essa história no livro. Ela perguntou assim para mim: Odete, vou fazer um purê de batatas. Eu falei, bacana, você gosta? Eu falei, gosto, claro. Ela perguntou assim: quantas batatas que você vai comer? Eu levei um susto, né? Como assim, quantas batatas que eu vou comer? Ela falou, sim, eu vou cozinhar. Ela tava com a panela e umas batatas. Quantas que você come? Eu falei, não, umas 5. Ela, 5? Eu falei, ixi, Maria. Eu falei, não sei, umas 3. Aí ela fez lá 3 batatas pra mim. E aí fez um purê e só um purê e um pedaço de carne, né, com molho agridoce. E aquilo eu fiquei intrigada, jantei, conversamos, eu fiquei intrigada, bastante intrigada com aquilo. Eu falei, mas olha, por que que você me perguntou sobre as batatas, né? Por que que você me perguntou? Ela falou, Odete, é que para nós cozinhamos exatamente o número de batatas que nós vamos comer. Exatamente o número, nós não cozinhamos nem uma mais nem uma menos, porque cada batata economizada, no final do ano, ela falou lá, ela fez umas contas dela, eu sei que dava lá uns 300, digamos que fosse R$ 300 o nosso dinheiro, na moeda da época. Isso foi em 95, tá, gente? Faz tempo já. E esse dinheiro eu economizo, eu consigo fazer um passeio, eu consigo comprar alguma coisa. Então nós não jogamos comida fora, a gente economiza cada batata, cada centavo. E eu me lembro assim, pagando alguma coisa, troco de 1 centavo, as pessoas esperam 1 centavo, pegam 1 centavo. Aqui não, né? Então não dá para comparar as culturas, mas nós temos que melhorar o nosso hábito com o dinheiro, a nossa forma de lidar com o alimento, a nossa forma. Então eu sempre trouxe essa história das batatas na minha vida toda, e isso me ensinou me deu um outro olhar para que eu visse que as pequenas coisas, as pequenas economias, elas se tornam em grandes valores. Eu brinco assim, se você economizar R$ 10 todo mês, no final do ano você tem aí R$ 120, R$ 125. Então, são R$ 10. Então, assim, é uma cultura que nós temos que mudar, nós temos que mudar a nossa cultura, nós temos que fazer de uma forma, aqui tem muito desperdício, até brinco, por exemplo, fazemos um churrasco, né? Aí a gente faz aquela baita bacia de maionese, aquela travessa de maionese. Eu falo bacia porque a gente amassa a batata ali, né? Aquela travessa de maionese, a gente faz aquele churrascão, sempre sobra. Sobra, você coloca em potes, coloca às vezes em potes de sorvete, põe na geladeira, esquece e ali é assim. Então há muito desperdício aqui. Então, isso tudo me ajudou a escrever o livro, isso tudo me ajudou a ver de uma forma diferente. Então, eu desenvolvi a metodologia que é o coração do livro que eu acabei de lançar, justamente em cima dessas histórias.
tá certo? E foi muito bacana essa passagem aí na Alemanha, porque eu aprendi muitos valores, aprendi muita coisa com essa moça, até hoje troco mensagens com ela, voltei para a Alemanha outras vezes, foi viagens maravilhosas, é um país que eu amo, uma cultura que eu adoro, tá certo? Bom, aí continuando a minha história, eu trabalhei por 30 anos, trabalhei por 20 anos nessa empresa multinacional, e depois eu fui para uma outra multinacional. Agora mudei totalmente a área para autopeças, que é uma loucura, uma correria. Eu fui para autopeças, fiquei mais 10 anos lá. E eu consegui com esse trabalho, então eu só a língua alemã e esses estudos, me formei em administração também. Eu fui para a Alemanha e já em 89 eu tinha ido para estudar só alemão no Instituto Goethe, tinha ficado na Alemanha lá um mês estudando alemão. Aliás, deixei 2 filhas pequenas em casa, uma filha com 4 e outra com 9, fiquei na Alemanha 2 meses, mas valeu a pena porque dei uma alavancada na língua. Então eu sempre trabalhei, sempre pensei assim, fazer as coisas de uma maneira que eu crescesse profissionalmente. Bom, as batatas me deram todo sabe, essa visão aí, você fala, oh, Détia, mas que bobagem. Não, não é bobagem, a gente aprende muita coisa. Eu trabalhei e estava já com 50 anos, já estou pulando aqui para 50 anos, e com 50 anos eu falei, o que que eu faço agora? Eu gostaria, porque eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, então eu me aposentei muito, muito cedo, mas eu nunca parei, continuei trabalhando, e eu queria fazer algo de diferente, né? Eu queria sair um pouco daquela, porque a empresa, quando você trabalha no mundo corporativo, ele é fantástico, eu gosto muito. Até hoje, quando eu vou dar palestra numa empresa, meu coração bate mais forte. Esses dias eu fui dar palestra numa empresa que tinha muitos ex-colegas, funcionários meus lá em São José, lá em Taubaté, e eu fiquei, nossa. Então, dá uma emoção bastante forte. Até hoje eu tenho, assim, um carinho muito grande por tudo isso. Só que, assim, chega uma hora que eu queria fazer alguma coisa com mais tempo para mim, eu queria ter mais chance de fazer alguma coisa diferente. Já tinha trabalhado muito, né? Já tinha feito muita coisa. Foi quando eu resolvi me reinventar. Mas eu não sabia bem o que eu queria fazer, né? Eu não sabia bem o que eu queria fazer. E a educação financeira, ela veio meio que sem eu perceber. Quando eu vi, eu estava dentro de tudo isso. Porque na empresa que eu trabalhava, nessa última empresa, nessa multinacional de autopeças, lá tinha um projeto muito bonito que chama Projeto Formare, que é da Fundação IOSP. Que esse projeto ainda ele está aí no Brasil, muitas empresas adotam esse projeto, que eles pegam o quê? Jovens carentes que moram em torno da empresa. Esses jovens eles ficam das 8 às 4 na empresa, das 9 às 4, não sei dizer bem ao certo agora, e esses jovens eles ganham meio salário mínimo, eles têm plano de saúde, eles têm cesta básica, e aí eles têm lá aulas o dia inteiro, e essas aulas são dadas por nós, funcionários. Nós somos capacitados pela fundação para dar aula naquela matéria que nós temos condições, capacidade. Eu dava aula de português e dava aula de comunicação. E gostava muito, eu gosto muito de jovem, né? E de comunicação. E estava super bem. E esses jovens no final do ano, eles saem de lá transformados. Então, o engenheiro dá aula lá sei lá, de cálculo. Então, eles têm todo, quem sabe inglês, dá aula de inglês, aula de... Então, eles têm várias matérias. Tudo isso organizado, de uma forma toda planejada, organizada pela fundação. Controlada pela fundação e com o RH da empresa. E eu sempre dei um ano muito feliz. Aí, na segunda turma, eu percebia que eles pegavam esse meio salário, esses jovens, e já começavam a gastar com compra de bonés, compra de roupa, celular de último modelo, fazia 10 prestações de 50, 10 de 100. Eles estavam, assim, começaram a ficar endividados, porque eles, de repente, eles tinham acesso a tudo, acesso a comprar, e não tinha informação nenhuma para como é que eles como que deve lidar com essas possibilidades, porque eu sempre brinco, eu falo o seguinte, né? Os nossos sonhos de consumo, eles são ilimitados, e o nosso dinheiro, ele é limitado. Então, quando eu consigo equilibrar o meu desejo, né,
com a minha necessidade, aí sim eu tenho equilíbrio financeiro, aí sim eu tenho a saúde financeira, tá certo? Então, eu na época não tinha toda essa informação, esse estudo, mas eu falei, vou começar a falar sobre finanças, vou ensinar essas crianças, esses jovens, era jovem de 14 até 18 anos, a lidar com o dinheiro, porque eu sempre estudei, sempre gostei, sempre tive essa formação. E eu comecei, até que empiricamente, mas de uma forma me formando, e depois, inclusive, a fundação elaborou um projeto, tinha um fantástico, um projeto com vídeos, com jogos maravilhosos para eles, mas começamos assim. E isso deu super certo porque eles começaram a se organizar, a entender e começaram a aguardar. Então eu tive muito retorno, muita história bacana. Então, inclusive, tem uma das histórias que eu conto no livro, que é a história do cavaquinho, que um dos jovens, muito simpático, ele veio todo feliz no final do ano e falou assim, olha professora, me chamava de professora, olha professora, eu tô muito feliz porque eu consegui comprar, e ele gostava de percussão, tocava vários instrumentos. Ele falou assim, olha, meu sonho era comprar um cavaquinho, eu tinha sempre emprestado, usado, eu queria um cavaquinho novo para mim, e eu economizei, guardei e comprei meu cavaco e tô fazendo shows à noite e tô até ajudando a minha família. Olha que história bacana. E eu fiquei muito feliz com isso. E ele passou, e inclusive esse testemunho dele tá inclusive no jornal da empresa na época, nós colocamos no jornal. E eu fiquei muito feliz com isso, porque significa que toda aquela missão de levar essa informação, isso foi realizado. E não se falava tanto em educação financeira. Eu estou aí no ano 2009. Não se falava em educação financeira. A educação financeira estava engatinhando, começando. E aí eu falei, puxa vida, tá aí. Eu procurava algo para fazer, eu procurava algo para dar continuidade, sair da empresa. E eu falei, tá aí uma missão, eu vou realmente estudar, eu vou aprender educação financeira e vou continuar com isso. Então, o start foi aí. E essas palestras que eu dava, essas aulas para essa fundação, para esses alunos, deu tão certo que na época da CIPAT da empresa, tem a CIPAT em novembro, eles falaram, olha, você deu palestra para os jovens, você não quer fazer essa palestra na CIPAT da empresa? Eu falei, legal, eu vou fazer assim, eu vou fazer a palestra. Aí eu fiz uma palestra de uma CIPAT, aliás, eu fiz uma palestra na CIPAT, digamos 1 hora, mas as pessoas gostaram assim tanto, se interessaram pelo tema, que eu dei acho que umas 5 palestras naquela CIPAT. Foi aí que entrou a minha amiga Evelyn, a minha amiga Dani, porque aí me ajudaram a montar, a gente sempre começando tudo, então começamos empiricamente isso, então, mas foi uma coisa que a gente já foi pesquisar, foi atrás, e aí eu falei, puxa vida, é isso. Eu continuei nessa empresa ainda por quase 2 anos, eu dei palestra nessa empresa para quase todos os funcionários, dei muita consultoria lá, e aí só que aí eu falei, é o seguinte, é isso que eu vou fazer, só que eu vou me capacitar. Tava dando certo, tá? Mas eu preciso de uma capacitação. Foi aí que eu fui fazer uma capacitação. Mara, linda, tá entrando aqui, uma amiga minha do coração, acabei de contar toda a história da Bera aqui, a Mara é uma das pessoas que estavam nessa palestra da CIPAT, inclusive, se vocês pegarem a minha apresentação, o primeiro slide foi a Mara que me trouxe esse slide lá em 2009. Ela falou, eu achei uma coisa bacana para você colocar na palestra aqui. Uma coisa bacana, que é um fundo preto com vários cifrões e um sorriso desse tamanho, assim. Eu uso esse no meu slide até hoje, essa figura que a Mara me trouxe. Beijo grande, Mara. Você fantástica, assim. E eu fico, e assim, na verdade, eu falei, vou me capacitar, e aí eu me desliguei da empresa e voltei para um banco de faculdade. Eu fui, bacana, a Mara, se quer comprar o livro, que está ansiosa para ver a minha história está no livro, pelo menos uma parte, eu estou contando aqui uma parte. Mara, você vai ter o prazer, sim, de ter lá, de você ver essa história. Então, gente, o Zé tá mandando um beijo, que é o marido da Mara, que eu conheço, dei curso para os funcionários o José, ele é um empreendedor
bem importante aí na área de Arujá, dei curso para os funcionários dele, brigadão, beijão, bacana que vocês estão entrando aqui, estão apreciando a live, fico muito feliz mesmo, tá certo? Então, voltando lá do que eu estava falando, eu voltei para um banco de faculdade e foi muito engraçado, porque eu já estava com 50 anos. E aí eu voltei para o banco de faculdade com jovens de 18 anos. Então era até engraçado, porque se eu ia à cantina, à biblioteca, mesmo à toalete, eles, ô professora, me chamava de professora. Então era muito interessante. Até que um dia eu encontrei uma japonesa assim, com seus 70, quase 80 anos. Eu falei, nossa, você dá aula de quê? Ela falou, não, eu sou aluna. Eu falei, olha só. Então que bacana, né? As pessoas estudando. Bom, aí eu fiz gestão financeira, fiz um MBA, fiz capacitação na Ambima e fui me aperfeiçoando para que eu tivesse condições de falar com propriedade, de entender, porque eu falo sobre investimento, e aí onde tudo começou. E eu comecei dou palestra em empresas, em ONGs, em escolas, instituições, lives, agora através de lives a maioria delas. Então isso realmente assim, foi muito gratificante. Entrando aqui também terapia, não sei quem que é, mas um beijo grande para você. Deixa eu só pegar aqui. Eu começo a falar e eu não vejo a hora, de repente eu tô falando aqui 2 horas, tá? Então por isso que eu peguei o relógio. Começo a falar. Tá entrando aqui também Magna. Beijo grande, um abraço. Bruna, beijo também. Deixa eu mandar um aceno pra Bruna. Que bacana que o pessoal tá entrando, tá curtindo, muito legal. Então, e o que aconteceu? E quando eu organizei essas palestras, eu resolvi fazer o quê? Né? Falar sobre uma metodologia. Eu tenho que ter um método de falar. Então, porque assim, educação financeira não é só você... a pessoa acha que educação financeira é só você guardar dinheiro. Não é. Você tem que ter um planejamento, uma organização, tem que ter uma disciplina, tem que guardar, poupar e investir. Tem todos esses passos que nós vamos falando, nós vamos fazer outras lives e nós vamos falando sobre isso. Tem aqui delícias da tia Meire. Obrigada, beijão. Delícias da tia Meire que está entrando aqui. Muito obrigada. Milton Soares, obrigada. É o Miltinho? Miltinho faz parte daquela turma que eu te falei da Herkstatt, que ficamos 20 anos trabalhando juntos. Vandelcio, acho que é isso. É muito legal. A Mara tá dizendo que tudo que ela aprendeu foi comigo. Mara, menos, mas a gente trocava, se falava muito, a gente realmente, eu era mais velha sempre um pouco mandona, um pouco durona, né? Mas a gente tinha um relacionamento bacana, eu aprendi muito com vocês também, pode ter certeza disso. Eu estava falando sobre o planejamento financeiro, que as pessoas, vocês vejam, quando nós valorizamos cada centavo que nós ganhamos, quando nós damos importância, né, para nós economizar e viver com qualidade de vida e pensar no futuro, nós estamos nos organizando, nós estamos fazendo aí qualquer dona de casa, né? Porque na verdade qualquer dona de casa precisa olhar o que tem na despensa para ir ao mercado, porque senão vai comprar a mais e vai fazer desperdício. Então é o básico do básico do básico. Então nosso dinheiro é assim, que se nós não controlamos, nós somos controlados. Nós precisamos ter um controle financeiro. E aí, quando nós conseguimos ter esse controle financeiro, que é isso que eu falo no livro. O livro eu dividi em 3 partes. Eu vou entrar nessa parte porque eu estou em 3 partes. A primeira parte, a minha história que eu conto, falei um pouquinho, mas está a história completa lá. Aí o livro eu falo das finanças pessoais, do planejamento financeiro, e depois eu falo para você criar independência financeira, você tem que entender sobre investimentos. Então, 1/3 do livro é sobre investimentos para pessoas leigas. Porque assim, eu vejo muita gente que tem formação, muita gente que tem pós-graduação, muita gente que tem
que tem uma formação, e muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, porque nem todos tiveram oportunidade de estudar, e as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não aprendem sobre finanças, a pessoa não sabe o que é uma TR, a pessoa não sabe o que é o CDI, onde que impacta na vida dela, a diferença dos planos de previdência, o que é uma Selic, como que a inflação entra na nossa vida, nos nossos investimentos. Aí o livro eu fiz em 3 partes, né? Então essa terceira parte é investimento, e a segunda parte é a parte de como você se estruturar para que você tenha saúde financeira. E essa estrutura eu falo desde como você lida com o dinheiro com seus filhos, como que você lida, como você tem harmonia de dinheiro com seu marido, com a sua, com o seu esposo, sua esposa. Como é que você faz? E também com os aposentados. Eu falo também sobre como é que lida com o dinheiro com os aposentados. Então, nós não tivemos educação financeira. A Sol entrou. Beijo grande, Sol. A Sol é uma grande amiga, saudades de você. A gente, com essa pandemia, paramos tudo, né? De fazer exercício, né? Eu tenho mais de 60, não posso entrar na academia ainda. E obrigada, Sol. Grande beijo. Eu sou uma colegona aí da academia. Então, gente, nós não tivemos educação financeira. Nem quando, nem na escola, nem através dos nossos pais. E aí nós temos que parar agora esse ciclo vicioso. Nós temos que parar agora esse ciclo vicioso. Nós temos que falar de dinheiro em casa, falar de dinheiro com os nossos filhos, falar de dinheiro com os nossos jovens. Nós precisamos quebrar de vez, sabe, esse estigma que não se fala em dinheiro e aprender sobre dinheiro. E eu falo sobre isso, como é que você se organiza, né? Como é que você começa, por exemplo, eu falo do pague-se primeiro, você se paga, você guarda, você tem aí uma reserva de emergências, outra parte você guarda para o seu futuro, para a sua independência financeira lá na frente, porque nós somos pessoas longevas, nós vamos viver muito. A minha sogra acabou de fazer 97 anos, nós encontramos pessoas de 100 anos tranquilamente hoje em dia. Então uma pessoa de 50, ela vai viver mais 50, nós temos que ter dinheiro para isso, dinheiro para a gente ter uma velhice com a mesma qualidade de vida. E o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, elas só pensam agora, não pensam no futuro. E nós temos que entender que o pouco, quando eu junto tempo, dinheiro e juros compostos, isso ao longo do tempo, isso vira um dinheirão. Especialmente aí você que é jovem, que está assistindo, se você começar a guardar um pouquinho agora, quanto mais cedo você começar, menos você vai ter que investir, menos o valor dos seus aportes, tá certo? Entrou aqui Ateliê Elg. Bem-vindo. Zé Carlos, pega aqui o meu. Aqui. Caiu aqui o meu relógio. Caiu o relógio sem querer aqui, gente. Fazer ao vivo tem dessas coisas, você sabe, né? Então, também que eu tenho aqui o maridaço, que está sempre aqui, né, me ajudando, me acompanhando. Então, gente, quando o livro, essa parte que eu falo sobre isso, de você se organizar, mas você não é só guardar, você tem que guardar e você tem que investir. E o que eu vejo hoje, assim, por que eu coloquei uma boa parte do livro, eu falei sobre investimentos, porque as pessoas realmente não têm esse conhecimento, como eu estava falando. Então eu falo de uma maneira bem fácil, uma maneira até lúdica, eu diria, de como você investir, o que você precisa saber para que você invista no Tesouro Direto, por exemplo, o que você precisa saber para que você tenha um ganho maior em CDI. Então eu falo de uma forma bastante simples, porque não importa quanto você ganha e sim como você gasta, e importa a forma que você investe também, tá certo, gente? Então, o livro são essas três partes. Eu acho que assim, e a minha missão, o meu propósito mesmo é disseminar, é democratizar a educação financeira através de lives, através desse livro, através desse trabalho que eu tenho feito, que eu faço de coração. E eu acho que quanto mais as pessoas viverem
Ah, tá entrando aqui também Helenildo, bacana, obrigada, Helenildo Souto. Mara aqui colocou várias coisas para mim, beijo grande de novo, tá escrevendo muitas coisas bonitas para mim. Quanto mais pessoas aprender educação financeira, quanto mais famílias abrir aí a caixa, ter mais clareza dos ganhos e dos gastos, você pode ter certeza que essas pessoas vão ter mais saúde financeira, mais qualidade de vida. Tem uma pesquisa que fala que as pessoas que estão com a vida financeira organizada, elas são mais felizes. Elas são mais felizes. E por isso que eu coloquei o nome do livro de Sim. Olha o Sim. É um sorrisão, sim. Então o livro é sim para o seu dinheiro. Essa é o meu método, a minha forma de trabalhar, né? Porque nós precisamos aprender. E sim para o seu dinheiro é um guia prático de finanças pessoais. Então você tem que se organizar nas finanças pessoais, se entender com os investimentos e fazer disso a parte da sua vida. A educação financeira deve ser o nosso dia a dia. Falar sobre isso, onde que eu posso economizar? Tem luz acesa aqui, tem luz acesa ali. Ou como que eu posso... Nós estamos com desperdício, desperdício na feira, no mercado. Começa pelas coisas simples. Pegar todas aquelas contas, sabe, da Vivo, Sky, Net, dá uma olhada, plano de celular, se não tem desperdício ali. Então é isso, são as coisas simples. A educação financeira é a nossa vida, é a nossa vivência, tá? Então o livro tem muita coisa para falar. Nós vamos fazer uma live por semana para contar para vocês cada capítulo, passar mais dica para vocês, dar bastante informações para vocês sobre isso. Eu vou fazer uma live da metodologia Sim, vou ensinar vocês a usar a metodologia Sim, dizer sim para o seu dinheiro, mas de que forma, né? Sonhar, transformando o teu sonho em objetivos e metas, identificar como é que você está na sua situação e ir de mãos à obra. Então, estou aqui já adiantando já uma das lives, que é a forma de você se organizar. Então, você que está me assistindo aí, se você não tem um planejamento financeiro, faça o planejamento financeiro. Fale com a sua família sobre isso, tá ok? Então, eu tô caminhando aqui para o final dessa live, nós já estamos aqui com quase 45 minutos. Eu acredito que as lives, eu penso, estão perguntando aqui as datas das lives, mas eu penso, a Adriana que está aí me acompanhando talvez possa me ajudar, eu penso que é todas as quintas-feiras, eu acredito, nós vamos fazer essas lives às 19. Eu penso, mas nós vamos confirmar se é isso mesmo, para que vocês tenham aí, eu quero realmente dar muita informação para vocês sobre isso, tá certo? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma mensagem, agradecendo muito aí que vocês vieram, participaram, se interagiram, muitas pessoas, meus amigos aí, eu tô com amigos aqui que estão me assistindo, amigos de 40 anos, de 30 anos, e eu sou nova, gente, né? Então, eu vou confirmar sim, Mara. A Mara tá perguntando quanto que vai ser as lives. Nós vamos confirmar isso através mesmo desse canal aqui, tá certo? Então, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Espero que vocês realmente tenham levado alguma coisa bem importante para a vida de vocês, na parte de economizar, de nunca desistir dos sonhos de vocês, sabe? Acreditar no sonho de vocês, da mesma forma que eu com 6 anos, eu com 8 anos, eu queria uma caixa de lápis de cor de qualquer forma, e eu lá consegui essa caixa de lápis de cor através de um trabalho simples, de varrendo lá as salas de aula. Então a gente tem que sonhar, acreditar no sonho e fazer esse sonho se transformar em realidade, tá certo? Tá ok? Assim, meu mantra é: diga sim para você, para seu dinheiro e realize os seus sonhos. Então é um sim para você, sim à educação financeira, sim para ter uma vida boa, com qualidade de vida, sim para você se organizar financeiramente, sim para que você tenha uma velhice tranquila, para que você viva com alegria e com qualidade de vida, tá certo? Arnaldo, parabéns, bacana. Arnaldo tá dizendo assim: parabéns, valorosa Odete. Arnaldo, você realmente é um querido.
Que bacana que você está aqui. Participe das outras lives, eu vou trazer bastante dicas. Ari Smiles, tá? Beijão grande, também tá dando um alô para mim. Tá ok? Obrigada também para você. Beijo grande e manda um beijo, Arnaldo, pra Sandra, tá? Um beijão. É isso aí, gente. Muito obrigada. Sim para vocês, sim para a vida de vocês. Com alegria. Exaf Escola entrou, fantástico, Exaf, parabéns. Eu não consigo encerrar a live, porque maravilha, Exaf é uma escola da qual eu dou curso, dei vários cursos para secretárias, e nesse curso eu falo muito sobre educação financeira. Obrigada aí pro pessoal da Exaf que está entrando aqui para falar comigo. Kátia, obrigada Kátia, também está entrando aqui, brigadão. Tá dando um alô aqui, obrigada. Bom, a Ari tá dizendo que eu sou especial, que acompanha anos aqui. O que foi, Zé Carlos? Não. Ah, tá, o Zé Carlos tá fazendo assim para mim, ele faz sinal ali e eu não sei, de repente alguma coisa que ele quer falar, mas obrigada aí, vocês também são especiais para mim e eu fico muito feliz. Ok, gente? Beijo grande, fique com Deus, até a próxima live. Obrigada por tudo, obrigada Adriana que está organizando tudo isso, que está por trás desse trabalho. Obrigada mesmo, beijão Mara, fique com Deus, até a próxima live com muita informação e muita dica importante e muita dica que vale dinheiro para o seu bolso sobre educação financeira. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.